Boa noite, boa noite, boa noite. Graça e paz. Como vocês estão? Tudo bem? Pera aí que eu já vou aparecer. É só uma questão de ajuste. Pronto, aqui estou eu. Claro, eu não podia ficar de fora, né? Deixa eu tirar o horário aqui também, arrumar tudo, deixar bem bonitinho, digno da sua atenção. Então é isso, hoje sabadão, dia de live de autismo, nós precisamos falar sobre o assunto. Precisamos levar informação para combater o preconceito. Muito obrigado pela tua presença, é muito bom ter você aqui comigo. Bom não estar sozinho nesta noite de sábado. Tem uma música do Jota Quest, é do Jota Quest eu acho, que diz assim: todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. E o que é que eu espero de um sábado à noite? Eu espero que o preconceito seja destruído. Todo e qualquer preconceito. Eu desejo muito, 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 muito. É o meu desejo principal. Levar informação para que o preconceito seja detonado na nação. No caso específico, vamos falar sobre o autismo, não é? Hoje o tema é adolescente com autismo. A gente já falou bastante sobre criança, primeiros sinais, já falamos sobre adultos, sobre... bastante, né? Bastante tema, graças a Deus. Mas hoje nós vamos falar sobre o autismo em adolescentes. Pode parecer que não há diferença, mas assim, viu? Assim você vai ver. Nós vamos ter um vídeo só, para você ter ideia do assunto. É um vídeo um pouco mais longo. Normalmente nós passamos 3 vídeos, hoje nós vamos passar apenas um. E nesse vídeo tem uma duração de 3 minutos e meio. E a gente vai ter muita coisa para falar sobre o adolescente com autismo. Mas antes, deixa eu dizer para você, marca aí na tua agenda, todo sábado às 8 horas da noite nós estamos aqui, fazendo a live do assunto autismo. Bom, são vários e vários temas diferentes. Na nossa página no Facebook tem muita informação, dá para te ajudar bastante, mas aqui é importante que você saiba, nós não vamos falar sobre a área da medicina, a não ser sobre o assunto, mas não vamos tirando a palavra de algum médico que apareça no vídeo dizendo alguma coisa para que nós possamos discutir. Não, nós não vamos falar sobre medicina, não é a nossa área, não tem nenhum médico aqui, tá? Nenhum pediatra, nenhum neuro, nenhum psicólogo, nenhum psicanalista. Não, nós temos no grupo, mas não é o nosso intuito, é entrar na área da medicina. Também não é o nosso intuito entrar na área da terapia. A César o que é de César. A nossa área é ser grupo de apoio de dentro do lar, te ajudar com o dia a dia, talvez com a parte mais pesada, né? Porque é onde o seu filho, seu marido, sua filha, eu sempre vou falar mais no masculino, porque a grande maioria de casos é no masculino. Então, eu vou falar mais na figura masculina, mas você entende como ambos os gêneros, tá bom? Então é isso. Vamos falar sobre esse tema e vamos tentar ajudar dentro de casa, que é a parte em que o médico não está, o terapeuta não está, o psicólogo, o psicanalista não está e você é responsável por tudo, pelo presente, pelo futuro. A gente precisa, em primeiro lugar, quebrar o preconceito dentro de casa. É o fundamental. Hoje eu vou falar bastante sobre isso. A live é curta. Quando eu digo falar bastante, não é em extensão de tempo, né? É devido ao tempo da live. A maior parte do tempo eu vou tentar te explicar o quão é importante que dentro de casa o autista seja tratado muito bem. Se sinta amado, se sinta protegido, se sinta acolhido, né? A vida já não é fácil para nenhum adolescente.
é a fase da vida mais complicada. Não, o adolescente ainda não tem boleto para pagar. Ah, eu sei, já tem gente levantando a mão e falando assim: ei, Jefferson, eu sou adolescente, mas eu já pago algumas contas de casa. Eu sei, é que a gente não pode usar a exceção, a gente tem que falar da regra, né? A regra é que o adolescente ainda não trabalha, e se trabalha, ainda não é responsável pelas contas. A regra, claro que existem muitas exceções, mas a regra é essa. Mas, sem dúvida nenhuma, nós, como adultos, temos essa grande preocupação dos boletos e das contas a pagar. Casamento, filhos, mas nós já passamos. Nós sabemos o que é ser adolescente. As ideias, os pensamentos, o aprendizado, muita informação ao mesmo tempo. É um momento do choque, né? Claro que eu vou te falar na mente de um autista, principalmente, e também da minha adolescência, que foi muito intensa. Eu vivi muito a minha adolescência, muito, graças a Deus. Talvez tenha sido a fase mais feliz da minha vida. E também a fase em que eu tive a maior perda. Mas tive muitos problemas, e vou tentar dizer para você o que passa na cabeça do adolescente com autismo quando você toma algumas atitudes, quando você não conversa direito, quando você deixa que ele mesmo tire as suas conclusões sobre o que está acontecendo, né? Então é muito importante nós nos atentarmos a dentro de casa. Mais importante, volto a dizer, do que o médico, do que o terapeuta, é o cenário do lar. Então, vamos falar sobre isso, tá? Mas antes eu quero te dizer que, graças a Deus, essa semana tivemos muitos contatos, muitas famílias, principalmente mamãe. É o que eu sempre digo, o pai é fundamental, mas é a mãe que faz a diferença, né? Então, eu posso te dizer que 99,9% dos chamados que eu recebo são de mães pedindo ajuda em alguma dúvida em relação ao seu filho. Então, é extremamente importante que você, mamãe, assista essa live e entenda alguns pontos cruciais, tá bem? Então, se você quer também precisar conversar mais do que além, aliás, mais não, né? Mas além do médico, além do terapeuta, se você quiser conversar sobre o que está acontecendo dentro da tua casa, conte comigo. A gente vai conversar na prática, praticamente, como é, não é? Como tratar, como lidar, e às vezes conversar faz muita diferença, mas muita diferença mesmo. Então, não fique com tímido de ligar. Ainda aconteceu bastante, 3 vezes essa semana. Eu não entendo por quê. Vai além do meu entendimento. Algumas pessoas mandam uma mensagem. Eu entendo que essa é a parte mais difícil, porque eu não sei como vou ser tratado, mas eu trato todo mundo com toda a atenção. E aí eu mando o áudio dizendo: olha, eu sou o Jefferson, quero te ajudar, ou em que eu posso ajudar. E aí a pessoa só não fala mais nada, fica no vácuo. Então, hoje teve mais 3 pessoas que chamaram e depois acho que desistiram, ficaram com medo. Não tenha medo, vamos conversar. Você vai ver como é gostoso, é bom conversar. Como as ideias fluem, como algumas coisas se descortinam diante de nós e algumas atitudes que nós tomamos ficam claras diante de uma conversa. Tá bom? Então tá aqui o nosso WhatsApp, 13 99 759 3376. 13 99 759 3376. Não fique sozinho, nós estamos aqui para te ajudar. Amém? E você pode também nos ajudar. Eu sei que se você que não tem condição, nem pense nisso, mas você que pode nos ajudar, e eu sei que existem muitas pessoas que têm condição de nos ajudar. Faça isso. Nós fazemos palestras, visitamos todo o país que nos chama e nós fazemos isso gratuitamente. Claro, quando eu te digo gratuitamente, nós também não temos caixa suficiente
para, por exemplo, a última que eu fiz foi aqui na Praia Grande mesmo, claro, a gente não cobra nada, vai, toma um Guaraná lá de presente, nem isso. Foi mais fácil. Mas nós tivemos uma mais pro meio do ano, lá em Minas Gerais, onde nós fizemos uma linda família, e que aí, é claro, a gente precisa de ajuda, que nos leve, nos dê estadia e nos traga de volta. Isso é o que nós pedimos. No mais, tudo sai do nosso bolso. Todo o projeto, toda a manutenção é feita por nós. Então, nós precisamos de ajuda. Então, se você puder nos ajudar a continuar, a permanecer, está aqui a nossa chave Pix. pixajz@gmail.com. Mas isso só para aqueles que podem. Você que tem condição econômica, nos ajude. Você que não tem, fica tranquilo. Deus sempre vai usar alguém para abençoar. E a gente vai permanecer. Eu creio, em nome de Jesus. Ok? Dados os recados, vamos lá, vamos que vamos. Deixa eu só falar aqui um oi. O JZ sou eu mesmo, né? Bruna, filha querida. Elvira, eita, como eu te amo. Vocês não têm ideia do quanto eu amo essa mulher. Não, ela não é minha esposa. Ela é minha melhor amiga da vida. De muitos e muitos anos. Muito bem-vinda. Bia Carvalho, seja bem-vinda também. Obrigado pela tua presença, viu? 3162. O que seria, Bia, 3162? 31 de junho de 2002? Chutei, né? A Silvia também entrou aqui. Boa noite, seja bem-vinda, querida. E o Dericão, meu melhor amigo. Só perde pro meu filho. O resto, o Derek é meu melhor amigão. É isso aí, então vamos que vamos. Vamos começar a nossa live. Vamos explicar, né? Talvez seja a sua primeira vez aqui ou nos assistindo em uma das nossas redes sociais. Trabalhamos com 2 objetivos. O primeiro, fazer você entender, você que está me ouvindo, que o autismo, que o TEA não é uma doença. Em não ser uma doença, não existe medicamento. O que precisa ser tratado em uma pessoa com autismo são as suas comorbidades. Tá? O que são comorbidades? São enfermidades que acompanham o TEA. Isto sim, precisa ser cuidado. E em alguns casos, claro, tem remédio a se tomar, mas é caso a caso. Nenhum autista é igual ao outro. Nenhum. Não é porque um tem hipersensibilidade auditiva ou seletividade alimentar que todos terão. Existem algumas comorbidades que são semelhantes, comuns, na maioria deles, na maioria dos casos. Porém, todavia, contudo, não é uma regra. Não é porque a pessoa é autista que ela vai ter hipersensibilidade auditiva ou hipersensibilidade no toque, não vai conseguir olhar no olho. Existem muitas, não posso nem dizer que são exceções, são casos, cases mesmo. Então, não dá para dizer. Quem vai te dizer é você mesmo, observando o seu filho, a sua filha, o seu marido, o seu sobrinho, o seu neto. Eu estava vendo hoje um adolescente dizer que quem percebeu aos 15 anos de idade que ele era autista, que ele tinha autismo, foi a sua avó. Que assistindo a algumas matérias e observando o neto, disse, olha, vamos fazer e tirar a prova, e realmente foi constatado. E aí ajuda demais, ajuda muito, porque você passa a entender algumas atitudes, passa a respeitar, né? O que você muitas vezes achou talvez que fosse mau humor, corpo mole, preguiça, como é que chama? Bipolaridade. Não é nada disso. Você descobriu que você tem uma pessoa especial vivendo com você. E não dá. O autismo, ele é uma deficiência, não é uma enfermidade, mas é uma deficiência. Deficiência social, principalmente, na comunicação, né? Então você precisa facilitar. Não significa absolutamente nada. A live passada nós falamos sobre autistas hiperfamosos, milionários.
de uma lista bem extensa, e muitos outros que nós nem sequer citamos, como Albert Einstein, por exemplo. Também não significa que todo autista é superdotado na sua intelectualidade. Não, não tem isso. Realmente existem alguns casos fenomenais, né? Mas também não vamos tratar isso como uma regra. Todo autista é extremamente inteligente. Não, não são todos. Uma grande parte é verdade. Tá bem? Então, tirando da cabeça que não é uma enfermidade, que o mundo não acabou e que o teu filho vai poder ser, teu filho, sua filha, seu marido, seu sobrinho, seu neto, vai poder ser na vida o que ele quiser ser. Nós temos autistas espalhados em toda a sociedade. O melhor jogador de futebol do mundo, um autista. A mente mais brilhante de todos os tempos, um autista. O homem mais rico do mundo neste momento da humanidade, um autista. Então, por favor, não limite o seu filho, a sua filha, o nosso TEA com os seus pensamentos. É você quem vai limitá-lo. Então, por favor, é necessário que a gente busque conhecimento para também não dificultar o crescimento. Não há nada de mal, nada. Tratando as comorbidades, não há nada com o que se preocupar. O seu filho vai se desenvolver, vai crescer, vai ter família e vai realizar todos os sonhos. Eu estou te dando uma palavra. Assim como também vai ter quedas. A vida não vai ser feita só de vitória, porque ninguém passa uma vida só vencendo. E nesses momentos, mais uma vez, você, mamãe, vai ser fundamental na vida do autista. Não importa a idade que ele tem. Ele sempre vai precisar de um suporte diferenciado. Tá bem? Então, tirando da cabeça, entendendo, não é uma doença, não tenho mais que ficar colocando minhocas na minha cabeça, tratando as comorbidades, controlando-as, meu filho vai desenvolver. A segunda, pelo amor de Deus, falando nesta linha, pelo amor de Deus, não deixa passar pela tua cabeça que o autismo seja uma maldição. Algo que veio, sei lá de onde, para te punir porque você fez alguma coisa e agora o seu filho veio. Coisas que eu já ouvi. Coisas abomináveis, terríveis, que eu já ouvi. Aliás, nós estamos em janeiro, esse mês. O ano já começou com um pastor aí soltando a boca em bobagens, né? E falando verdadeiros absurdos, e agora vai responder juridicamente pelas asneiras que disse. Não misture uma coisa com a outra. Não misture. O teu filho não tem culpa se você fez algo errado na vida. Quem plantou foi você. Por que ele colheria? Não é? Por quê? De jeito nenhum. E você que crê em Jesus, Deus, que lê a Bíblia te garante: o filho não pagará pelos pecados do pai. Ponto. Acabou. Não tem mais essa. É uma maldição. Que pague você. Agora, se você tem esse sentimento de, pelo amor de Deus, olhar para o teu filho, que precisa que você seja o primeiro defensor, agasalhador, o primeiro a dar amor, o carinho, mas você tem dentro de você, quando olha para ele, que ele é uma maldição, parei com você. Parei com você. Você precisa de tratamento. Você precisa urgentemente ir para uma mesa de psicanálise. Você precisa tomar remédio. Como você se sentiria se agora, já grande, adulto, ficasse sabendo que o teu pai, a tua mãe, tinham você como uma maldição quando você era jovem? Peraí, vai mais devagar, vamos criar empatia. Não é? A gente pode, principalmente na vida do adolescente, que é o que a gente vai fazer hoje. Sabe, se controla. Eu não tenho nada contra o seu fanatismo religioso, ou até sobre a sua ignorância religiosa. Faz o que você quiser, mas preserva o teu filho. Tá? Quando for em relação ao teu filho, você encha-se de amor, encha-se de paciência, e aí você entrega isso para ele.
da tua crença, da tua religiosidade, você deixa fora. Sabe? Não deixa chegar nele. Porque se tem uma coisa que eu garanto pra você que o autista não é maldição. Tudo de bom. Tudo de bom. Mas, vamos fazer o quê? Né? Se a pessoa ela lê na Bíblia que Deus usou corvos para abençoar um profeta chamado Elias, e ainda assim, no meio da pregação, o pastor fala que o corvo é uma ave maldita, então, peraí, parei, né? Então, cuidado com o que você ouve. Como é que a bênção pode ser maldição? O corvo não está abençoando? Aonde que ele foi maldição? Tá, peraí. Então, você, pelo amor de Deus, você não leve para a vida do teu filho uma sentença como essa. Enche o teu olho de amor. Não olhe o teu filho com um olhar diferente. Você pode até achar que ele não percebe. Não, eu nunca falei. Você não precisa falar. A tua forma de agir, de olhar, é perceptível. E aí, lá na frente, principalmente na adolescência, há de se colher um preço mais alto. Então, pelo amor de Deus, tira da sua cabeça. Me chama aqui, ó. Eu te provo. Eu te provo, biblicamente, se você quiser, espiritualmente, que não tem nada de maldição. Que o teu filho é uma bênção. É um presente de Deus para a tua vida. E aí você vai se arrepender muito por ter deixado entrar no teu coração uma tremenda idiotice como essa. Ok? Então essas são os dois pilares do nosso desejo. Os dois entendimentos. Não é doença e não é uma maldição. Correto? Então é isso. Então vamos seguir. Vamos agora então dar início à nossa live. Vamos falar sobre a adolescência e o adolescente com o autismo. É claro que, dependendo da comorbidade, do nível 3, por exemplo, talvez o que a gente vai dizer aqui não entre muito, porque o nível de apoio é bem mais alto, a presença, né? O nível de suporte é bem mais elevado. Mas nível 2 e nível 1, que provavelmente vai ter uma adolescência muito normal, se foi descoberto na infância, foi feito acompanhamento, o tratamento dentro de casa, foi dado o apoio, ele vai entrar na adolescência com 9, 10 anos, você já praticamente vai ter muita pouca lembrança do que você tem hoje na infância dele, né? Onde os sinais são muito latentes. Mas quando ele for se desenvolvendo, a mente, né? Recebendo mais e mais informações, ele vai se amoldando mais ou menos como os jovens que caminham com ele. E aí você vai perceber que todo adolescente traz em si um pezinho na depressão, na angústia, na insatisfação, na rebeldia, né? Tudo isso se desenvolve na adolescência. E aí indifere do adolescente ter o TEA ou não. De ele ser um adolescente típico ou atípico. Não, o adolescente já é uma fase difícil. É a fase em que o corpo começa a desenvolver, o nariz cresce mais, a orelha cresce mais, ele fica meio desconjuntado, o espelho se torna um inimigo. Ixi, a gente sabe bem, passamos por isso. Se acha feio, né? Não se acha legal, talvez a primeira paixão não seja correspondida, e aí vem um monte de questionamento, por que eu amo e não gosta de mim? Começa a aprender que a vida é a vida, né? Então é natural de todo adolescente que seja uma fase da vida mais conturbada. E como todo pai, você vai ter que ter uma atenção especial, mas na psicologia de ser pai e mãe. Ok? Em como tratar, em como abordar os temas, em como falar sobre sexualidade, em como falar sobre namoro, em como falar sobre amizades, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Eu preciso conversar. Eu preciso tratar o meu filho da forma mais natural possível, porque ele já está caminhando para a naturalidade. As amizades, o namoro, as frustrações, os sucessos, né? Vai ter esporte que ele vai se dar bem, vai ter... Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu tinha
eu sempre tive. Todo o esporte que eu praticava, na escola eu ganhava medalha. Todo. Aptidão para os esportes, assim, tremenda. Isso me ajudou muito. Muito. Por quê? Porque como eu era muito bom, acima da média, nos esportes, eu sempre tive muito amigo. Todo mundo queria que eu fizesse parte do time dele, todo mundo queria ser meu amigo, embora na individualidade eu fosse uma pessoa difícil de lidar. Uma pessoa que não falava muito, tímida, não era aquele... Na minha época tinha muita coisa do ficar, né? Não se namorava muito, ficava. Ia para um fim de semana numa festa e conhecia uma pessoa e ficava. Eu não conseguia ser assim. Eu conseguia namorar por longos períodos. Então eu não me recordo de ter assim curtos relacionamentos. Todos os meus relacionamentos foram extensos. Todos extensos. A primeira namorada, 4 anos, né? E daí por diante. Foi seguindo. As amizades também, eu sempre tive muito cuidado com os amigos que eu tive, de não perder pelo caminho. Era uma coisa que eu não entendia por quê, mas hoje eu sei. Não é? Então, o adolescente vai precisar deste olhar do pai, de entender... eu estava falando dos esportes, né? Tinha, dentro da sala de aula, na escola, amigos que não sabiam chutar uma bola. E não tinham problemas neurológicos nenhum. Nenhum. Mas não tinha a mínima aptidão. Na hora da educação física, eu ficava sentado. Porque detestava jogar bola, jogar futebol, vôlei, basquete, handebol, que era o que tinha na época para praticar. Enquanto eu me dava bem em todos eles, eu tinha alguns amigos que sentavam e não queriam nem saber. Detestavam. E não tinham absolutamente nada de anormal. Nada de atípico. Por quê? Que quando o jovem com o autismo, que não gosta de esportes, isso é relacionado diretamente ao autismo. Não é. É natural da juventude. A aptidão. Em compensação, ele vai ser maravilhoso em leitura. Eu sempre fui péssimo em leitura. Detesto ler, não consigo ler. Não tenho foco na leitura. Já os meus amigos que não jogavam bola, normalmente eram os nerds. Sentavam na primeira cadeira, tiravam notas altíssimas. Então cada jovem vai ter a sua aptidão. O que você não pode é deixar o teu preconceito levar toda situação para o autismo. E tratar o teu filho como se ele fosse algo muito diferenciado dos demais. É só você perceber. Isso fica mais fácil se o teu TEA não é o primeiro filho, o mais velho. Porque você vai perceber nele atitudes que o teu filho mais velho teve. Não é? Mas se é o teu primeiro filho, observe os amigos, seus sobrinhos, talvez, teus irmãos, tenta se lembrar de você. Das dificuldades que você tinha quando você era adolescente. Claro, a gente não vai mascarar que um adolescente típico, quando ele perde a namorada ou ele toma um fora, ele fica mal e se recupera dentro de um tempo. E que o autista tem uma probabilidade de mergulhar na depressão. De potencializar essa dor. Então eu tenho que estar atento a mudanças de comportamento, porque muitas vezes o adolescente não gosta de passar para o pai e para a mãe as coisas que estão acontecendo fora de casa. Então você precisa ficar de olho, atento às mudanças de comportamento. Neste sentido, muda a minha atitude. Talvez a melhora, o levantar da autoestima, o entender o que está acontecendo não tenha capacidade. Ele não vai conseguir sozinho. Ele vai precisar de suporte do pai e da mãe, presente neste momento, para conseguir tirá-lo daquela situação, que durante a infância você chamava de crise. Quando ele passava por alguma frustração e ele tinha algumas crises
de grito, de choro, ou até em alguns casos, de violência, você não sabia exatamente o porquê. Agora, você já aprendeu, porque consegue entender um pouco melhor. Então, essa atenção nós temos que ter. Mas, para não ficar cansativo, eu vou parar de falar aqui e vamos ver o vídeo e depois a gente volta para falar um pouquinho sobre o vídeo e aí a gente vai encerrar a live de hoje. Tá bem? Então vamos lá, deixa eu tirar aqui a música de fundo. Pronto. E encontrar aqui o vídeo. Vamos lá. Os nossos pequenos estão crescendo. Quando a gente vê, eles já estão com 2 anos, 5, 10 e de repente são adolescentes. Precisamos de alguns pontos, tomar alguns cuidados específicos com os adolescentes autistas. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Quando a gente se depara com o dado de que adolescentes autistas têm muito mais depressão e ansiedade e risco de suicídio do que a população geral, do que adolescentes não autistas, isso já acende um alerta importante que faz com que a gente precise estudar e falar mais sobre o assunto. A grande maioria dos adolescentes sendo diagnosticados agora chegam no consultório com sintomas não de autismo, com outros sintomas de déficit de atenção e de hiperatividade, de ansiedade e depressão, como a gente já falou, de confusão mental, de transtornos do sono, de inabilidades, de inadequação, não conseguem se encaixar nos grupos de escola. E são tratados muitas vezes pelos próprios profissionais como frescura de adolescente ou fase, tá naquela fase que é difícil e ainda esses comportamentos são confundidos com comportamentos típicos dessa fase. Mas a gente tem visto que na adolescência a comunicação e a socialização sofrem um rebaixamento, principalmente na população de autistas. E aí, a gente precisa cuidar, orientar, discutir mais sobre isso para que os profissionais possam fazer o diagnóstico acertado. Tem um ponto importante também, que é o seguinte, quando a criança chega no consultório para ser avaliada para intervenção precoce, o que a gente olha? A gente olha se ela tem atrasos, atraso na fala, se ela acompanha os marcos do desenvolvimento. Na adolescência, essa criança já passou por essa fase de infância, muitas vezes passou ali com os marcos de forma adequada, mas os sintomas, principalmente quando é o autismo, que precisa de pouco apoio, ou o autismo leve, autismo nível 1, sem deficiência intelectual associada, muitas vezes passa sem atrasos, e na adolescência é confundido também porque o que acontece muito? Eles têm hiperfoco, interesses restritos, então tem talentos e até algumas genialidades que podem mais ainda confundir a cabeça dos familiares, da própria pessoa com autismo e dos profissionais. Então a gente precisa cuidar. Por quê? Porque na adolescência as pessoas se expõem mais a situações de frustração, com grupos, com pares, com relacionamentos amorosos. E as chances de uma pessoa autista se frustrar são maiores, porque ela tem, já de natureza, uma dificuldade na habilidade social. Então ela já tem uma inabilidade que às vezes vem com comportamentos de isolamento e às vezes vem com comportamentos de excesso de exposição. Então falam demais, não percebem que a outra pessoa não quer falar sobre aquele assunto, ficam falando só sobre o seu tema e não percebem que estão sendo inábeis no contexto que elas estão inseridas. E aí, pais, nós temos 2 problemas principais associados a essa fase. O primeiro é que mães, como eu, tenho que fazer a minha culpa, tendemos a tratar as crianças com mais infantilizadas do que a idade que elas têm. Então, mães que ainda querem fazer tudo pelos filhos. Então, adolescentes que são tratados como crianças, e são infantilizados, são poupados de uma série de situações. São tratados, quando eu era criança, a gente falava assim, como café com leite. Quando a gente colocava alguém na brincadeira, mas ela não valia. Se pegasse aquela criança, não valia. Então, isso é tratar como café com leite. Você faz de conta que ela tá ali inserida, mas você não considera as colocações dela para decidir as coisas familiares. Você trata como o que ela fala como... Não é tão, ela não sabe direito o que ela tá falando. Sem querer, a gente faz isso com os nossos filhos. E um outro problema é quando os pais fazem o oposto, que é pensarem, já tá grande, agora tem que se virar um pouco na vida. Sabe quando tem gente que faz isso, né? E se orgulha de dizer, meu filho eu ensinei a nadar jogando dentro da piscina. E aí ele teve que se virar. Já ouvi muitas vezes, muitas pessoas falando isso. É mais ou menos isso que alguns pais fazem com adolescentes. Pensam, ele já tá grandinho, ele precisa aprender a se virar, ele precisa sair, se expor. Mas qual é o problema de deixar o adolescente se expor nessa fase sem ter os recursos anteriores de habilidades sociais, de entendimento? É que ele não vai aprender por inferência, como os pais acreditam. E eles também têm problemas de generalização de aprendizagem. Então, eles não vão inferir o que eles precisam fazer nos ambientes, não tem dificuldade de ler a mente dos outros, né, de teoria da mente, de entender o que se passa na cabeça das outras pessoas, e são colocados em contextos que eles ficam completamente deslocados e perdidos. E as chances disso dar certo são mínimas, se não totalmente nulas. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa tratar inclusão de verdade dentro de casa, dar apoio, colocar essa criança em terapias para fazer treino de habilidades sociais, expor gradualmente, cuidadosamente as situações e criando um banco de dados na cabeça delas, desses adolescentes, de o que fazer em determinados contextos, o que é esperado em determinadas situações, quais são as respostas adequadas, como interpretar malícia, maldade. Eles têm uma inocência preservada muito maior do que outras crianças. E
participar e fazer projetos com essas crianças, com esses adolescentes, na verdade. Os artigos mostram que projetos que tratam de inclusão e socialização com pares, com problemas ou com situações, com questões parecidas e similares, potencializam muito os ganhos desses adolescentes. E tchau, tchau. Os nossos pequenos estão crescendo. Quando a gente vê, eles já estão com 2 anos, 5, 10 e de repente são adolescentes. Eu esqueci de tirar o loop, aí acabou passando direto. Peraí, deixa eu só me conectar aqui de novo. Sem querer, eu saí. Então, vamos lá. O básico é a minha atenção. Deixa eu só dar aqui o oi para Josi linda. Falei de você, Josi, você não estava aí, mas depois você assiste. E a Bia, linda, linda Bia. O tio foi aí, você não estava e eu não pude te conhecer pessoalmente. Esse mês eu vou voltar aí, eu quero te conhecer. Viu, Bia? Eu vi suas fotos, você é muito linda, muito, muito linda, 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 linda mesmo. E a gente quer muito te conhecer, tá bom? Então, um beijo do tio, ó. Pega aí. Pegou? Joia. Guarda. Quando eu for aí, você me devolve. Combinado? Então tá bom. Então vamos lá. Vamos ao que a doutora falou, né? Então a atenção e aí a base é a casa. Eu sempre digo a relação minha com o meu filho. Eu sou o melhor amigo dele. Eu sou o amiguinho que ele não tem. Ninguém interage com o meu filho como eu interajo. Nós estivemos hoje juntos. Nada me dói mais na vida. Nada me dói mais do que estar separado do meu filho. Se alguém podia fazer alguma coisa para me punir, para me machucar, fez. Eu cheguei lá e quando eu chego ele vem correndo. Porque é claro que ele tem necessidade do amiguinho dele. Eu sou o amiguinho dele. Então muita risada, o abraço, o carinho. Mesmo ele sendo ainda não verbal. Eu estou sempre observando a evolução, nos tempos. Eu tento ver ele todos os dias, isso, pelo menos isso a gente conseguiu, de eu poder vê-lo todos os dias. Então eu estive lá hoje, sábado, ontem eu não consegui por causa da chuva, Não, ontem eu não consegui porque ele dormiu na hora que eu ia. Então deixa dormir. Mas essa interatividade é muito importante porque, vamos ver se você entende. Uma criança normal, ela está vivendo em grupo. Ela está na escola, ela está no grupo. Na idade do meu filho, 4 anos, as outras crianças já têm o seu melhor amiguinho. Ele não tem. Sou eu. Eu sou o melhor amiguinho dele. Que não está na escola. Na escola ele age absolutamente individual. É ele e a tia. Só. Mas quando ele chega em casa, tem alguém para interagir com ele. Então ele vai aprender muito comigo. A forma de falar, a forma de brincar, as brincadeiras, pular na piscina, E eu também preciso observar os seus limites. Por exemplo, quando eu chego ele quer começar a brincar. Não, ele quer passear. A primeira coisa agora é passear. Haja Deus, porque ele está pesado e ele quer andar de cavalinho. Então eu levo ele até a praia, a gente vai conversando, eu na minha linguagem, ele na dele, mas a gente interage. Quando volta para casa, aí a gente vai, senta na beira da piscina e come os docinhos que eu trouxe para ele, o suquinho, o refrigerante, o salgadinho. Aí ele come um pouquinho e já quer ir para a piscina, aí ele me arrasta. E aí o que eu percebi hoje? Que ele não tem limite, não entende até onde ele pode ir. Ele tem muita habilidade na piscina, mas chega uma hora que ele cansa. Então, eu acho que como qualquer pai, O filho na piscina, o coração fica apertado ali. Eu fico tipo um salva-vida de olho, assim. E aí ele mergulha de costas. E ele faz de tudo que você pode imaginar. Ele põe água na boca e joga como se fosse chafariz. Tudo isso de costas dentro da piscina. E aí eu vou percebendo com o meu coração assim aflito, Esse moleque vai engasgar. Que durante a primeira hora, 40 minutos, 50 minutos, ele faz isso numa boa.
Depois de 50 minutos, 40, 50 minutos, ele está cansado. Aí ele começa a engasgar. Aí ele começa a engolir água. Só que ele não quer sair. Está divertido. Então eu preciso interferir. Né? Porque ele começa a tossir, ele começa a cuspir água. Então hoje eu percebi o limite. Da outra vez eu tinha olhado, calculado, e hoje concretizou. Eu percebi, ele tem um limitezinho que ele não entendeu. Então tirei ele da piscina, levei ele para o banho e depois tivemos outra atividade. Ele não consegue entender. E não entenderia. Ele não entenderia se eu não estivesse ali. Porque ele não tem outro amiguinho. O que uma criança está aprendendo individualmente com seu melhor amiguinho e muitas vezes em grupo, o nosso filho com autismo, ele não vai aprender. Então ele vai precisar de alguém na vida dele que faça este papel do amigo. A mãe já está sobrecarregada, não dá para colocar no ombro da mãe mais essa tarefa, pai. Aí, pai, é você. É você que tem que... E aí é ser moleque. Aí é ser moleque. É ensinar a subir a escada, descer a escada. Aí você vai falar assim, mas qual o benefício? Meu Deus do céu, total. Esse conhecimento motor de limite, de subir uma escada, de descer uma escada, é fundamental. Porque uma hora ele vai fazer, e se ele estiver sozinho, ele pode cair. De saber o limite de que ele pode ficar na água, de comandar, onde correr. Então, ele vai aprender isso com o melhor amiguinho dele. Ô pai, é você. Talvez, como foi comigo, não foi o meu pai. Mas a culpa não era dele, ele não sabia. Talvez para toda a família, e grande parte da família até hoje, eu era esquisito, chato, mal-humorado. E aí é mais fácil se apartar do que tentar entender se tem uma solução. Então não pode acontecer com o teu filho o que aconteceu comigo. Onde não há culpa sobre os meus pais, vamos deixar claro, porque eles não sabiam. Mas você que sabe, você, pai, não deixe essa incumbência sobre os ombros da mãe. Ela já tem muito o que fazer. Ela já está fazendo muito, talvez você nem perceba. O amigo é o pai. É a brincadeira, é a lutinha, é o rolar no chão, é o brincar de super-herói. É nisso que o teu filho vai aprender a socializar. É disso que ela falou. Quando chegar na adolescência, os outros adolescentes já passaram por uma interatividade que o jovem com autismo não passou. A não ser que o pai tenha feito a interferência. Ou, como foi no meu caso, o meu irmão mais velho. Que tinha a maior paciência do mundo. Talvez ele tenha percebido o que ninguém percebeu. Porque a paciência que ele tinha comigo não era normal. Tudo o que ele fazia comigo. Se ele viajava, ele me levava. Os amigos dele, ele tinha uma diferença de 5 anos de idade. Eu não tinha amigo. Quem eram os meus amigos? Os amigos dele. Então eu era criança, eles eram adolescentes. Eu era adolescente, eles eram homens. Entende a dificuldade? Só que aí meu irmão faleceu. E foi a partir daí que as coisas se tornaram muito mais difíceis na minha vida. Porque eu perdi o meu suporte. Então, se eu conseguir ter uma adolescência aparentemente normal, não foi normal, obviamente, muitos problemas emocionais, que você, como eu disse no início, você tem que perceber no teu filho, eu perdi com o meu irmão, mas ganhei. Ganhei na infância, pela paciência, pela presença, que talvez, pai, tenha que ser você. O meu irmão não tem, o meu filho não tem irmão mais velho, tem uma irmã, né? Mas que é uma diferença enorme, 15 anos de diferença. Então não dá para fazer esse papel. O papel na vida do filho agora é o pai. Então eu sou o melhor amigo do teu filho, e você, papai, você vai ter que ser o melhor amigo do teu filho. Entendendo que o teu filho não vai reagir às suas brincadeiras, aos seus estímulos, talvez como você espere. Porque é você,
que tem inteligência, maturidade e vivência o suficiente para entrar no mundo dele. Porque ele vai ter uma imensidão de dificuldade de entrar no teu mundo. É aí que eu começo a vencer com o meu filho. Quando eu não fico obrigando ele a me entender. Eu me preocupo em me fazer entender. Então eu vou para o mundo dele, eu mergulho. Eu entendo o olhar, eu entendo a expressão facial. E isso também é comunicação, PNL. Meu Deus, eu fiz palestras sobre PNL muitos anos da minha vida. O Vira tá aí que não me deixa mentir. Quando o Vira me conheceu, nós fazíamos juntos palestras de PNL. Programação neurolinguística. O corpo fala, se comunica. Embora o meu filho não seja verbal, em todo momento ele está se comunicando. Então, papai, vai depender de você. Vai depender de você. Eu volto a dizer, a mamãe já está fazendo muito. É você que vai ter que pegar essa responsabilidade e ser o amigo do teu filho. Pelo menos 1 hora por dia. 40, 50. Ô, Jefferson, mas eu chego cansado, trabalho todo dia. Meu irmão. Pôr filho no mundo não é brincadeira. Pôr filho no mundo é uma coisa a ser muito bem pensada, analisada. Porque depois que eles chegam, já não somos nós, são eles. Claro, você tem que trabalhar. Mas tem que ser pai também. Principalmente quando eu tenho um filho especial. Já está dizendo tudo, ele é especial. Então a tua atenção agora é obrigatória. É obrigatória, você tem que estar presente. E essa 1 hora que você vai passar com o teu filho brincando, vai desafogar a mamãe. Que precisa. Precisa de um tempo para ela. Agora, tempo de férias, por exemplo, para você ter uma ideia do que eu estou te dizendo, claro que eu estou extremamente magoado com a mãe do meu filho. Claro, mas não tem espaço para isso. Não tem espaço para eu ficar guardando rusguinha, porque eu tenho um filho especial. Se eu não tivesse o meu filho, talvez seria uma outra situação que eu não consigo nem pensar. Porque tem, ele não é uma probabilidade, ele é. Então, em outra condição, por exemplo, se ela me pedisse um favor, eu ia mandar as favas. Bem provável. Mas ela me chamou no WhatsApp e tinha que trabalhar. Ela falou, você pode ficar com ele? Claro que eu posso. Claro. E aí eu peguei hoje, que era um dia que eu tinha que trabalhar, mas eu entendo. Essa 1h30, 2 horas que eu vou passar com ele, vai dar para ela sobrevida. E não é só o meu filho que depende dela, eu dependo. Porque se o meu filho precisa da mãe do jeito que precisa, olha, querendo ou não querendo, magoado ou não magoado, revoltado ou não revoltado, eu vou ter que vencer tudo isso por ele. Por ele. É aí, quando você vence essas bobagens humanas, que você começa a vencer. Começa a vencer. Para mim é um absurdo estar separado, longe do meu filho, mas não depende de mim. E aí eu tenho 2 opções, eu posso dificultar, arrumando brigas e mais brigas, confusões e confusões, ou eu posso facilitar, não para mim, para o meu filho, que precisa de mim, e que a mãe precisa de pelo menos 1 hora por dia para ela, principalmente agora que há férias. E a criança está em casa o dia inteiro. Então, preciso equilibrar. Né? 1 hora do teu dia, pai, não vai te matar. E vai ser benefício para todos. Para o teu filho em primeiro lugar e para a mãe. Porque, como no meu caso, por exemplo, pode ser que você não viva mais com a mãe. Por sua vontade ou não, sabe-se lá o que aconteceu. Mas a criança não tem culpa. Já não teria se fosse uma criança típica. Atípica, então, pelo amor de Deus, você vai ter que passar por cima de todos os teus sentimentos, da sua vaidade, dos seus valores, por causa do teu filho. Então vai ter que aprender a respeitar. Não é? Então, eu não tenho espaço
Por causa do meu filho, eu não tenho espaço para ter mágoa nem rancor da mãe dele. Eu tenho que trabalhar em conjunto. Em conjunto para que o meu filho tenha uma condição. Porque eu entendo, eu sei que eu sou o único amiguinho que ele tem. Que ele não interage com ninguém como ele interage comigo. Que ele não dá as gargalhadas que ele dá como ele dá comigo. Que ele não corre no portão receber ninguém como ele corre quando sou eu. E é claro, eu gostaria que existisse mais 2, 3, 4, 5 pessoas que fizessem o que eu faço. Seria maravilhoso, mas não é assim. Ele escolhe. Ele escolhe. E ele me escolheu. E você, papai, vai ter que fazer isso para que a adolescência do teu filho tenha esse complemento, como é que eu vou falar para você? Essa vitamina, esse suplemento que naturalmente ele não tem. Né? A gente toma vitamina de A a Z, toma creatina, toma whey protein. Por quê? Porque o meu corpo não produz na quantidade que eu preciso. Você vai ser para o teu filho esse suplemento. Aquilo que ele precisa e não tem. Combinado? E aí você vai ver no futuro isso que você plantou, a diferença que vai fazer na vida do teu filho. Ok? E aí vamos para a parte já adolescente. Que aí eu tenho que falar mais de mim do que falar do meu filho. Não é? A atenção sobre... isso tem que vir, como é que eu vou te falar? Você vai ter que, não é conversar, mas tratar o assunto muito. Porque o Té, ele tem o pé na depressão. A expectativa de vida de uma pessoa com autismo são 59 anos. E por quê? Pelo nível altíssimo de suicídio. Altíssimo. Olha, deixa eu te explicar uma coisa. O teu filho, que hoje é criança ou adolescente, ele não vai crescer e ser curado. Ele vai ser autista para sempre. É uma condição de ser. Você compreendeu? Não cobre da pessoa com autismo que ela haja como alguém que se curou. Não. Ela vai sempre ter uma deficiência. Ela vai sempre precisar de apoio. Ela vai sempre precisar que alguém a ajude. Principalmente emocionalmente. A minha formação, que não é o caso de nós tratarmos aqui, mas diante de tudo o que eu passei, talvez outra pessoa com autismo não tivesse suportado. Foi a minha condição de formação, de fé, pelos caminhos que eu andei na vida, que fizeram eu chegar até aqui e suportar. Mas eu tenho 51 anos ainda. Eu ainda estou dentro da expectativa. Não é? Então, nós andamos... Por exemplo, eu fui tratado, desde que meu irmão morreu, até 2 anos atrás, como depressivo. Síndrome de pânico. E aí taca ali remédio. Remédio de depressão. Remédio que vai ajudar a combater o pânico. Só que eu nunca tive nenhum dos dois. E por que os remédios não faziam efeito? Porque eu não tinha. Porque o meu caso era TEA. Eu usei bombinha de asma. Olha que loucura. Olha que eu e o médico conseguimos enxergar. Mas há décadas eu sou tratado como alguém que tem asma. Mas como que alguém que fazia esporte o dia inteiro, saía de um esporte, entrava em outro o dia inteiro praticando esporte, surf, skate, faixa preta de taekwondo, corria o dia inteiro, dava piques, era conhecido pela velocidade. Como é que esse cara tem asma? Aí o doutor chamou e falou: peraí, tem alguma coisa errada. Vamos fazer exame, vamos entender. Essa falta de ar aí, eu tô achando que não é asma. Isso aí é ansiedade. Vamos fazer algumas experiências. E a gente viu.
viu que a falta de ar não era por asma, era por ansiedade. O que eu achava que era pânico, não era, era o TEA, que não gosta de sair de casa normalmente. Então, não espere, na regra, o autista, falar autista não é certo, tá? Mas o jovem, a criança e o adulto, com o TEA, não é amante de sair de casa. O paraíso é a sua casa. Sempre que você convidar uma pessoa com autismo para sair, para passear, para fazer alguma coisa, olha, vai ser um tormento. É aí que entra, por exemplo, a escola. Entende? Eu perdi 5 anos de escola. 5 anos, repeti, 5 anos. Vamos falar 3 aqui, porque 2 foi quando eu fiquei 1 ano inteiro dentro de casa. Então não vou ter aí como repetência, vamos dizer assim. Tá? Mas para todo mundo, eu era burro. Literalmente. Esse cara tem uma deficiência intelectual. Vamos fazer de conta que não está acontecendo nada. Fui tratado assim. Até entender que eu era um cara extremamente inteligente. A minha primeira profissão foi professor. E 3 vezes eu fui eleito o melhor professor nacional naquela associação nacional que eu fazia parte. Depois fui dono de uma escola. Dei aula de língua sem nunca ter feito aula de idiomas. Dei aula de programação sem nunca ter aprendido programação. E tantas outras coisas. Fiz palestra no Brasil inteiro. E aí, mais uma vez, vou citar Elvira. E continuo fazendo até hoje. Então, o problema não era intelectual. O problema era que aquele ambiente de sair de casa e ir para a escola era hostil para mim, como pode ser para o teu adolescente. Às vezes o mau humor, às vezes a depressão, a raiva meio que infundada, e que nem ele mesmo saiba, é porque ele aprendeu que a vida inteira ele tem que estar ali, só que agride ele estar ali. Ô Jefferson, o que eu faço então? Tiro o meu filho da escola? Não, trabalha isso. Trabalha. Nós tivemos um caso, no começo do ano passado, em que uma mãe me chamou e ela falou, olha, me ajuda, porque se eu não me engano foi... eu acho que foi isso, foi lá da igreja da pastora Tati. Ela me chamou e ela falou assim, olha, meu filho nunca deu problema. Agora com 9 anos ele começou a ter crise de violência. Se tornou violento. Vamos entender o que mudou. O que aconteceu aos 8 anos que mudou a vida dele? Ele mudou de escola. É isso. É isso. Se necessário for, professor na tua casa. Você tem condição? Tem. Então, professor na tua casa. Ela falou assim, Jefferson, olha, é impressionante. Eu acabei de sair do consultório da psicóloga e ela falou a mesma coisa. Eu falei, mas é isso. Ela fala porque estudou e eu falo porque eu vivi. É isso. Neste caso, dessa criança, ou você vai piorar a questão psicológica dela, ou você vai trazer ela para você. E você vai vencer essa batalha. Tá bom? Cris, querida, te amo. Obrigado por ter vindo, viu? Cadê o Daniel? Ô, Dani! Lindão! Como é que você tá? Ô, Daniel, você tá muito grande, cara. Eu tô impressionado. Tá bonitão demais. Poxa vida. Eu só vi sua mensagem agora. Desculpa, tá? A mamãe tá aí com você? A vovó também ou a vovó já foi embora? Te amo, viu, Dani? Um dia a gente vai se conhecer. Lindo. Segura aí meu beijo. Guarda ele aí. Quando a gente se encontrar, você me devolve. Combinado? Tá bom. Então, vamos entrar agora a falar dessa questão. Se você não estiver muito atento, trabalhando o teu filho no sentimental dele, que para mim é o mais perigoso de tudo, mais importante do que... você pode me xingar, vai. Eu vou deixar você me xingar se você quiser. Mais importante do que ele falar ou não, ser verbal ou não verbal, é você prestar muita atenção no emocional do teu filho. Quando você entender, proteger o teu filho no emocional,
Você venceu na minha forma de enxergar, não é médica e não é terapêutica. Tá bom? É experiência pessoal, de minha pessoal e com o meu filho. Como meu filho é criança, falar de adolescência, eu tenho que falar sobre mim. Ok? Conseguiu controlar, administrar o emocional, parar de pegar no pé quando você percebeu que ele está triste, emburrado, do nada. Não aconteceu aparentemente nada, mas é normal. Para nós é normal a mudança de humor. Então, em vez de ficar falando, vai, melhora essa cara, tá insatisfeito com o quê? Não, você não está ajudando em nada. Você está jogando lenha na fogueira. Dominou o sentimental, o emocional, você ganhou 80% da batalha, vai por mim. Na questão do adolescente, você venceu. Ok? Você venceu. Então, pensa muito nisso. Olha, eu entendo, claro que eu entendo. Outro dia, aconteceu uma situação com uma pessoa, e aí eu falei para ela, olha, tenta fazer assim, assim, assim. Era um problema familiar. Eu falei, tenta fazer assim, assim, assim. Aí ela falou, tá, eu vou fazer. A hora que a bomba estourou, ela não conseguiu fazer assim, assim, assim. Ela fez assim, assim e assim. Aí ela me chamou e falou, olha, a bomba estourou, você me falou que eu tinha que fazer assim, 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 mas eu fiz assim, assim, assim. Errei? Eu falei, não, você foi perfeito. Porque uma coisa é a teoria, a outra coisa é a prática. Saber o que fazer é uma coisa. Conseguir fazer quando a bomba estoura é outra. Né? Então esse trabalho no dia a dia vai evitar que você tenha que desprender muita força numa bomba que estourou. Porque você já vem trabalhando o emocional do teu adolescente, do teu filho, há mais tempo. Já é natural. Você quer ver um exemplo que não é trabalhado e que é muito importante, que afetou a minha vida? Ninguém sabia o que eu tinha, só que eu era diferente. Meu irmão não passava por psicólogo. Eu passava. Minha irmã não passava por psicólogo. Eu passava. Meus amigos não passavam por psicólogo. Eu passava. E quem me falava por quê? Ninguém. Então, peraí. Eu tenho que tirar a minha conclusão. Cara, eu sou problemático. Eu sou problemático. Ninguém faz o que eu faço. Você conversar. Você não pode deixar o teu filho tirar uma conclusão. Entendeu? Não pode tirar conclusão. Tem que conversar, encontrar uma forma dele entender. Não é só você que faz, muita gente faz. Dá uma olhada aqui ao redor, olha quanta gente. Todas as pessoas que estão aqui nessa sala vão fazer a mesma coisa que você. Não há nada de extremamente diferente com você. Tá bom? Não precisa se preocupar. E não é uma conversa de um dia, pá. É o entendimento. É fazer o teu filho adolescente entender no dia a dia que isso é natural. Para levar de boa, tranquilamente. Responder as perguntas, não esconder, não deixar de responder. Porque se ele tiver liberdade de falar com você, de perguntar, ele vai perguntar. E aí ele não vai criar fábulas na cabeça. Histórias. Ele vai entender o que é. E aí você acha que prejudica ou ajuda? É um problema menos ou um problema mais? Claro que facilita. Ok? E o olho. Fica de olho. Sabe por que eu tenho que ficar muito de olho? Porque talvez você tenha um adolescente, essa semana eu peguei 3. Quando eu digo peguei, é uma forma de criação, de falar. Que me chamaram. Né? Peguei a encontrar. Tá? Então me chamou. 3 casos, 3 mães. Com dúvida se o filho adolescente era ou não é. Uma não era nem adolescente, tinha 20 anos. É ou não era autista? Eu não tenho como diagnosticar. Eu não faço um trabalho médico nem terapêutico. Eu só ajudo você, se me perguntar um apoio, eu vou te dar. Como eu estou fazendo aqui agora. Comentar um vídeo. Te trazer experiências pessoais.
para te ajudar aí dentro de casa, né? Então eu tenho que observar se o teu filho é muito calado, se ele é muito sentimental, se qualquer coisa ele chora. Mas Jefferson, o que é qualquer coisa? É aquilo que se fosse com você, você olhou. Se tiver irmãos, também. Como que o irmão reagiria a isso que levou ele ao choro? Choro sentimental. Fez uma brincadeira, chorou. Fez uma outra brincadeira, trouxe para o pessoal, levou lá no fundinho do coração, magoou, chorou, baixou a cabeça, acabou o dia. Acende uma luz. Ah, mas o meu filho fala. Mas o meu filho... Oh, meu Deus. O que tem a ver uma coisa com a outra? Você percebeu que o teu filho é diferente. Há uma diferença no teu filho? Acende a luz e vai procurar. Vai ficar com medo, escondendo debaixo do tapete. Você entende que é mais fácil você entender o que é, tratar, ajudar o teu filho? Isso é amor. E não fazer de conta. Fazer de conta, não, olha, não tem nada, tá tudo certo, é assim mesmo. E deixar crescer para sofrer na fase adulta. Na fase adolescente. Cara, pai e mãe, é que hoje em dia tá tudo tão conturbado. O pai e a mãe tentam mais ser amigo do que ser pai e mãe. É por isso que é uma geração que não consegue tomar uma bronca, não consegue... Pai e mãe é o que corrige. Se pai e mãe não corrigir, quem que vai corrigir? Então esse medo de que, eu não quero descobrir nada, você acha que você está amando? É amor o que você está fazendo? É a tua vaidade que está em campo. Não é o teu amor. Porque o teu amor leva a facilitar a vida do teu filho. Então bora correr atrás. Vai correr atrás. Tem algo diferente. Olha, nesse ponto, o meu filho é diferente. Eu quero saber o que é. Como que eu vou tratar isso? Como eu vou agir? Pode até não ser o TEA. Mas pode ser uma depressão. Pode ser um TDAH. Pode ser um outro problema. E o teu filho está pedindo ajuda. Toda vez que ele chora, ele está pedindo ajuda. Eu não soube lidar com essa situação, mamãe. Eu não soube lidar com essa situação, papai. Mas eu vou conversar. Tá bom, você conversa, mas pega ele e leva no especialista. Porque você é mãe e pai, você não é médico. Vamos separar bem as coisas, como eu tento separar aqui. Não vamos falar de medicina, não vamos falar de terapia. Vamos falar de apoio, conselho, abraço. Entendeu? É o que a gente vai fazer. Então, percebeu algo diferente no teu filho? Ajuda. E a ajuda não é só a tua. A sua vai ser diariamente. Mas você precisa de um parecer. Precisa conversar com a psicóloga e falar, olha, ele fez isso, isso, isso. Ele reagiu a isso assim. No neuro, a mesma coisa. Como ela disse, jogar a responsabilidade no adolescente, principalmente com o autismo, e falar, olha, resolve essa situação, você já é grandinho para se virar sozinho. Neste caso, você não está ajudando. Como ela usou o exemplo, eu vou usar o mesmo para não fugir do vídeo. Jogar o adolescente na água e falar, aprende a nadar? Não. Nesse caso, não vai resolver. Não vai ajudar. Você vai prejudicar, vai criar traumas. Porque há uma condição muito forte de trazer sempre para o coração, trazer sempre para o sentimento, às vezes situações que você já olhou e já percebeu, mas não era para tanto. Não era para tanto. E aí tá comendo bola. Aí vai permitir avançar quando já podia estar resolvido, controlado. Entendeu, mamãe? Entendeu, papai? É assim, é o dia a dia. É observando e não fazendo com o teu filho, diagnosticado ou não. O que você precisa entender, eu já quero encerrar a live, o que você precisa entender, se o teu filho é diferente ou não. Eu não quero falar aqui se tem diagnóstico ou não. O teu diagnóstico. O teu filho é diferente ou não. Tem algo que está marcando, não foi uma nem duas vezes, que você fez vista grossa, mas você já viu várias vezes e não foi atrás, é diferente dos demais filhos,
é diferente do que você foi, precisa de uma atenção. Se é diferente, trate diferente. Se passou pelo neuro, passou pelo psicólogo, não tem nada, e eles disserem para você, ó, a frescura dele, aí você, se fosse minha mãe, cantava o chinelo, né? Eu espero que você não seja ela. Mas você resolve da forma com que você achar melhor. Mas no caso de você não saber o que é, não diagnostica. Trate momentaneamente como especial, como diferente, mas vai atrás. Porque nesta questão do tratamento, existe tanto evoluir como regredir. Talvez você tinha algo muito simples na mão. E aí o teu medo, a tua vergonha, o teu preconceito, seja lá o que for, não ajudou, prejudicou. Como é que você vai viver com isso? Eu, Daniel, ano passado um rapaz novo pensou que eu fiquei em cima da... Eita, Daniel, meu Deus do céu, hein? Mas esse cara é malucão. E aí, como que resolveu? Mas você é um menino. Como que o... Quantos anos tinha ele? Pra ficar com ciúme de você. Você tá grandão, mas você ainda é menino. Me conta essa história aí depois. Tá bom? Então é isso, gente. O vídeo vai ficar disponível na nossa página do Facebook. Se você não é inscrito, se inscreva lá. facebook.com/alt NPV. Alt de autismo, NPV de nascidos para vencer. Ok? Então vou falar mais uma vez, devagarzinho, para você memorizar. E se que lá tem centenas de vídeos nos temas da semana para você assistir, vídeos curtos como esse. Aliás, esse é o mais longo, que vai te ajudar bastante. Viu, mamãe, papai? Não deixa de ver a nossa página no Facebook, está muito boa, muita informação. Esse vídeo aqui, acabando a live, eu já vou subir para lá. Tá bem? facebook.com/A de autismo. Alt de autismo. NPV. Confundi tudo, né? Era melhor ter ficado quieto. Mas você vai encontrar. Lá no Facebook você vai encontrar. Tá bom? Então eu espero ter ajudado. Sempre a minha expectativa é de ajudar de alguma forma. E quando eu consigo, eu fico extremamente feliz. Muito feliz. Se você precisar, não deixa de me chamar. Eu adoro conversar. Tá? 1399-759-3376. O Dani tá falando aqui que depois ele me conta pelo WhatsApp. Eu vou querer saber essa história aí. Tá bom? Então é isso, gente. Olha, muito obrigado pelo apoio, pela presença. Espero mesmo ter contribuído de alguma forma. Tá bom? É a Cris agora? Tá bom. Bem-vinda, Cris. A gente tá terminando, mas a live vai ficar no Facebook, no Instagram, no Facebook e no Spotify. Depois, se você quiser, aliás, todos os que quiserem, podem assistir na íntegra lá depois. Tá bem? Então é isso. Fiquem com Deus. Tenham uma excelente noite. Que em tudo vocês sejam supridos. Que seja uma noite linda. Que sejam umas férias lindas. Que vocês tenham muitos e muitos motivos para se alegrar nesse tempo em família. Tá bem? Então é isso. Fiquem com Deus. Beijo. Fui. Tchau. Ó, eu vou colocar agora essa música. É cantada pela Courtney Love, que é a viúva do Kurt Cobain, ex-vocalista do Nirvana. E por que a música é dela? Porque ela também tem autismo. Ela é uma pessoa adulta com autismo e de muito sucesso. Então vamos terminar ouvindo Courtney Love.